A queda de Saul não começou quando perdeu o reino. Começou muito antes. Poucos reis começaram sua história com tanta humildade quanto Saul. Tudo parecia indicar que Deus havia escolhido o homem certo. Mas Deus não olha apenas para como alguém começa. Ele observa cada decisão tomada ao longo do caminho. Quando Samuel encontrou Saul, Deus já havia preparado aquele encontro cuidadosamente. Saul não buscava um trono. Procurava apenas as jumentas perdidas de seu pai. Enquanto Saul procurava animais, Deus preparava um rei para Israel. Samuel derramou o azeite sobre sua cabeça diante da presença de Deus. Naquele momento, Saul recebeu mais que uma coroa. Recebeu uma responsabilidade. O Espírito do Senhor veio sobre Saul, capacitando-o para cumprir sua missão. Seu primeiro grande desafio revelou coragem, dependência e liderança diante do povo. A vitória veio porque Saul reconheceu que Deus era o verdadeiro libertador. Mas vitórias também podem esconder perigos invisíveis ao coração humano. A verdadeira queda começa quando o sucesso substitui a dependência de Deus. O primeiro grande desvio aconteceu quando Saul enfrentou o medo da espera. Samuel havia ordenado que esperasse 7 dias antes de agir. Mas, quando a pressão aumentou, Saul decidiu agir por conta própria. Ele ofereceu um sacrifício reservado exclusivamente ao profeta. Não era apenas um ritual. Era um coração deixando de confiar plenamente em Deus. Quando Samuel chegou, o sacrifício havia acabado de terminar. A primeira pergunta de Samuel atravessou diretamente o coração do rei. Em vez de reconhecer seu erro, Saul apresentou justificativas cuidadosamente construídas. O medo das circunstâncias começou a falar mais alto que a voz de Deus. Naquele dia, Saul perdeu algo mais importante que uma batalha. Perdeu sua direção. Mesmo assim, Deus ainda não retirou imediatamente o reino de Saul. A misericórdia oferecia tempo para arrependimento, não aprovação para continuar errando. O problema não era apenas desobedecer. Era justificar continuamente a desobediência. Anos depois, outra ordem divina colocaria novamente seu coração à prova. Agora, Deus revelaria aquilo que vinha crescendo silenciosamente dentro do rei. A ordem era clara: obedecer completamente ao que Deus havia determinado. Saul venceu a batalha, mas começou a escolher quais ordens realmente obedeceria. A desobediência raramente parece grave quando nasce de pequenas concessões. Saul também poupou Agag, o rei que Deus havia condenado. Aparentemente parecia prudência. Na verdade, era independência espiritual. Naquela noite, Deus falou novamente com Samuel sobre o rei de Israel. Samuel passou a noite entristecido, intercedendo por aquele que havia ungido. Enquanto isso, Saul celebrava a vitória sem perceber sua verdadeira derrota. Antes mesmo de encontrar Samuel, Saul ergueu um monumento para si. Ali ficou evidente que o centro do reino já não era Deus. Quando Samuel chegou, Saul falou como se nada estivesse errado. Então Samuel fez uma pergunta impossível de ignorar. Se tudo foi obedecido, por que ainda ouço ovelhas e bois? Mais uma vez, Saul preferiu explicar em vez de reconhecer. Foi então que Samuel revelou a raiz do verdadeiro problema. Você era pequeno aos seus próprios olhos, Deus o escolheu para governar Israel. O maior inimigo de Saul não era um exército, era seu próprio coração. Obedecer parcialmente ainda continua sendo desobedecer completamente. Naquele momento, Saul finalmente confessou que havia temido o povo. O medo das pessoas havia substituído o temor ao Senhor. Foi então que Samuel declarou a decisão que mudaria para sempre a história de Israel. Deus buscaria um homem cujo coração permanecesse voltado para ele. Saul perdeu o reino antes que outra pessoa ocupasse o trono. A queda começou quando a confiança em Deus deu lugar ao controle humano. Esse mesmo erro ainda destrói vidas muito antes das consequências aparecerem. A história de Saul não termina falando apenas sobre um rei. Ela fala sobre todos nós. Grandes quedas quase sempre começam com pequenas concessões invisíveis. Por isso, Deus continua procurando corações dispostos a obedecer completamente. Talvez a maior batalha da fé aconteça antes de qualquer consequência aparecer.
Qual decisão de Saul mais chamou sua atenção? Compartilhe nos comentários e continue descobrindo as conexões escondidas da Bíblia.